7h38. Repita. 7h38. Bom, agora a corrida ao governo do estado de São Paulo. Já está conosco o governador eleito de São Paulo, João Dória. Sou imagem aqui na Jovem Pan. Governador, bom dia, parabéns pela eleição. Muito obrigado sempre pela atenção e gentileza. Professor Marco Antônio Villa, Vera Magalhães também. Eu não sei se Denise já chegou, mas meu abraço. Se não chegou, está chegando. Está chegando. Um abraço a todos vocês e aos ouvintes e internautas da Jovem Pan. Governador, a vitória do senhor inaugura de alguma forma um novo PSDB, porque inclusive nos cursos o senhor fala em meu PSDB, um partido que não fica em cima do muro. Mesmo com o PSDB estando no governo desde 95, que novo PSDB é esse que o senhor diz que está inaugurando agora? Bem, é o nosso PSDB, não é meu. Eu apenas disse que minha posição é a posição de que o PSDB, a partir de janeiro, quando estarei empossado governador de São Paulo, não será mais o PSDB do muro. A era do muro já terminou. Talvez tenha sido útil, ao longo de muitos anos, uma posição mais cautelosa do PSDB. Mas hoje nós vamos ter posições talvez mais audaciosas, mais sintonizadas com a realidade do país e as expectativas da população. Nada contra o passado do PSDB, as suas lutas, as suas glórias e principalmente os que foram seus protagonistas, nomes de grande valor, os que infelizmente já se foram, como Franco Montoro e Mário Covas, e outros grandes valores, como Fernando Henrique Cardoso, José Serra e Geraldo Alckmin, entre outros, que merecem todo o respeito. Mas nós temos que ouvir as urnas, e as urnas decretaram que o PSDB precisa fazer uma reavaliação daqui para frente. Em São Paulo nós vencemos, aliás, uma batalha dura, difícil, uma campanha acirrada, como sempre lembrou o professor Marco Antônio Villa. E tivemos também outros vitoriosos no Brasil. Eu destaco o Eduardo Leite, que também teve uma eleição muito dura no Rio Grande do Sul. Nós temos que gradualmente ressintonizar o PSDB com a realidade do país e atender, sobretudo, os mais pobres, os mais humildes, que são os mais necessitados do apoio dos governos e daqueles que exercem políticas públicas. Professor Villa. Bom dia, governador, parabéns aí pela vitória, né? Bom dia, Villa. Eu queria só que o senhor respondesse se é verdadeiro ou falso essa afirmativa que eu vou fazer aqui. Quem é governador do estado de São Paulo, naturalmente é candidato a presidente da República. É verdadeiro ou falso? Ô Villa, você já começa chutando a bola, né? Já quer fazer o gol logo do meio de campo. Villa, eu estou aqui para ajudar São Paulo e ajudar o Brasil. Ontem tive uma boa conversa ao telefone com o presidente eleito Jair Bolsonaro. Nós nos comprometemos a ter um encontro ao longo dos próximos dias para sintonizar aquilo que nós chamamos de pacificação pelo Brasil. Ele vai ajudar a pacificação e nós aqui em São Paulo vamos ajudar também. Eu não sou da velha política que muitas vezes prefere quanto pior, melhor. Eu prefiro a nova política. Quanto melhor, melhor. E é isso que nós vamos trabalhar, né? Nesse sentido. Então, a nossa visão é a visão de apoiar o Brasil, apoiar Jair Bolsonaro como presidente, fazer uma boa gestão aqui em São Paulo. Uma gestão inovadora, transformadora, com gente competente, descentralizadora, muito descentralizada. Eu serei um governador municipalista, Vila, como já afirmei na última entrevista que fiz aí na Jovem Pan com vocês. E fiquei feliz ao conversar com o Paulo Guedes, inclusive essa madrugada. O Paulo também dorme pouco, como eu. Trocamos o WhatsApp, hoje eram 3h55 da manhã. E o Paulo Guedes estava acordado lá e trocando o WhatsApp. Ele reconfirmou a mim, o que já me disse anteriormente, que vai fazer o Pacto Federativo, importantíssimo para os estados brasileiros, pois vai destinar os recursos que antes os governadores, Vila, Thiago, ouvintes e internautas da Jovem Pan, os governadores tinham que ficar lá com o chapéu na mão em Brasília, ministério por ministério. O Pacto Federativo transfere recursos de saúde, educação, habitação, transporte, segurança pública, entre outros, serviços e obras também, aos governadores. E os governadores, por sua vez, transferem aos prefeitos. Como eu serei um governador participativo, municipalista e descentralizador, isso significa que mais recursos estarão nos municípios e com muito mais fluidez, com muito mais rapidez. Assim, boas respostas, mais recursos na economia se traduzem em mais empregos, mais renda. Mais renda, mais emprego, a economia gira, cresce a economia brasileira. Isso é bom para todos. Bom dia, Vera Magalhães. Bom dia, Thiago, desculpe. Oi, Vera. Bom dia, parabéns pela sua eleição. Numa campanha marcada por ataques aí entre o senhor e seu adversário, muito acirrada e bastante, o senhor mesmo classificou como uma das mais baixas aí da história, sobrou pouco espaço para se discutir propostas.
O senhor tem falado muito em parceria público-privada, tem falado em descentralização, mas eu queria descer um pouco mais ao terreno do que o senhor pretende implementar. Se o senhor tivesse que citar 3 prioridades nos seus primeiros 100 dias de mandato, quais seriam elas? Segurança pública, saúde e geração de empregos. Não assim genericamente, prioridades medidas mesmo. Medidas. Calma que hoje é o primeiro dia depois da eleição, aliás, as primeiras horas depois da eleição. Sei que todos estão ansiosos, faz parte do jogo. Mas, Vera, eu preciso também fazer um registro. Apesar de terem sido campanhas muito sujas, muito duras, no plano federal, com o Bolsonaro, quase foi assassinado durante a campanha, e aqui em São Paulo, eu tomei uma decisão. A partir de agora, trabalhar pela população de São Paulo, pelo governo de São Paulo, para sermos bons gestores dos que votaram em nós e não votaram. Ontem recebi telefonemas gentis do Márcio França e do Paulo Scaff, agradecendo, cumprimentando pela nossa eleição. Eu recebi essas ligações também com muita dignidade, como bons gestos da política. E vamos fazer uma transição tranquila, como fizemos lá atrás também na Prefeitura de São Paulo com o Fernando Haddad. Todos sabem que eu tenho uma distância de quilômetros em relação ao PT, ao Fernando Haddad, e fiz uma transição equilibrada, tranquila e educada, como faremos aqui em São Paulo também. Vera, a prioridade nesse momento, óbvio, é compor uma boa equipe de governo com pessoas capacitadas, focadas, evidentemente, em cada uma das áreas, todos ficha limpa, e uma estruturação de governo. Vamos diminuir o número de secretarias. Ao longo dos próximos dias poderemos revelar quantas secretarias serão extintas, quantas serão fundidas. Teremos uma nova secretaria, que é a Secretaria do Interior, que vai cuidar de todo o gerenciamento de recursos capilarizados para cidades do interior, da região metropolitana, do litoral e também da própria capital de São Paulo, como forma de agilizar processos e evitar também o périplo de prefeitos aqui em São Paulo. Não tem necessidade, vamos trabalhar digitalmente, todos os processos serão digitais, não vai precisar mais ficar assinando contrato, fazendo cerimônia no Palácio dos Bandeirantes. Eu respeito tudo o que passou, mas daqui para frente vamos fazer a coisa mais ágil, com tecnologia. Hoje você assina documentos eletronicamente, não tem necessidade de prefeito pegar uma estrada, ficar rodando 500, 600 quilômetros de ida e volta, perder um dia ou dois do seu precioso trabalho na sua cidade para vir aqui para assinar convênio, assinar contrato. Faremos tudo eletronicamente. Então é um novo modelo de gestão e vamos praticar a boa e a nova política, Vera. Comigo, a partir de janeiro, eu não vou adotar a velha política. O toma lá da cá, colocar gente incapacitada para atender partido A ou partido B. Eu respeito a política e os políticos. E disse ontem no discurso em agradecimento que fiz lá no Clube Holmes, na Avenida Paulista. Só solicitem a mim aquilo que eu posso atender. Não me peçam práticas da velha política, porque vão ouvir um não. Então economize o seu tempo. Só me apresente boas propostas, boas pessoas, boas soluções. As más, eu refutarei. Governador, na Assembleia, o senhor gostaria de um presidente do seu partido ou até não necessariamente? Pode ser do partido de Jair Bolsonaro, por exemplo, a deputada Janaína Pascoal, que falou aqui com a Jovem Pan assim que foi eleita, dizendo que ela até já se coloca como uma candidata à presidência da Assembleia. Eu respeito a Janaína Pascoal, me dou bem com ela e, aliás, a cumprimento, inclusive, pela sua expressiva eleição. Mas essa é uma conversa que nós não iniciamos ainda. Vamos conversar, primeiro com a nossa bancada, depois com os partidos coligados, que nós temos e temos o dever de respeitá-los também. Hoje, com os partidos coligados, Vila, Thiago e Vera, nós temos a maioria na Assembleia, mas vamos respeitar também o PSL. Aliás, vários deputados estaduais do PSL estiveram conosco. Ontem, por exemplo, o Castelo Branco, deputado estadual Castelo Branco, esteve conosco lá no evento onde nós recebemos os cumprimentos e agradecemos pelos votos. Igualmente o Frederico Dávila, outro deputado estadual importante que defende a bancada ruralista, o setor de agro em São Paulo, sem contar a Joyce Hasselman, deputada federal mais votada do país. Então, vamos ter diálogo com todos, os partidos aliados da primeira hora, os partidos aliados agora deste segundo turno. O bom diálogo leva a um bom entendimento. É assim que nós faremos, Tiago. Governador, o senhor ontem disse que recebeu o telefonema dos seus adversários, Paulo Scaff e Márcio França, né? Eu queria saber se Geraldo Alckmin, Fernando Henrique Cardoso, José Serra, um desses três acabou ligando para o senhor ou não? Não. Aliás, vocês poderiam ligar para eles também para saber por que não ligaram. Mas não tem problema, Vila. Eu tenho grandeza, tenho altivez,
eu vou governar para todos os brasileiros de São Paulo, os que me ligaram e os que não ligaram, os que votaram e não votaram. O senhor ficou sentido por não ter ligado? Porque afinal foi a grande vitória do PSDB nacional, foi a sua eleição aqui em São Paulo, né? Foi. Vila, você é um bom intérprete humano, da alma humana. Ao longo de toda a sua existência como historiador, como jornalista, você também se tornou um bom psicólogo, um bom sociólogo, um bom analista e um bom intérprete. Portanto, eu deixo a resposta para você mesmo. Eu vou insistir um pouquinho nesse tema, porque ontem o senhor falou em aposentar a velha política, agradeceu a várias pessoas no discurso, mas também não agradeceu ao Geraldo Alckmin. Então é sinal que se mágoa existe, ela é recíproca. No primeiro turno Não. Desculpa, perdão por interromper. Mil desculpas pela interrupção. Eu agradeci sim. Ontem no meu discurso, estava lá, o pessoal da Jovem Pan estava presente. Eu agradeci e enalteci a trajetória política do governador Geraldo Alckmin. Inclusive, os 42 anos de vida pública foram registrados e enaltecidos por mim. Falei então, também me desculpe, de forma respeitosa. Perdi essa parte. Igualmente do Fernando Henrique Cardoso. Eu citei nominalmente, aliás, fiz isso 2 vezes. Então, voltando, mas no primeiro turno, o senhor fez questão de dizer que tinha dado um voto solidário ao Alckmin. As urnas não haviam nem sido fechadas ainda. Então, houve aí rusgas de também lado... Também uma correção, Vera, desculpa, é a segunda vez que eu vou ter que te interromper, apenas para pontuar a verdade. As urnas já estavam fechadas e a apuração já estava concluída quando eu fiz a entrevista. Não, de manhã o senhor falou, quando o senhor votou ainda, candidato. O senhor falou nessa coisa do voto solidário quando o senhor foi votar ainda. Não, nesse momento sim, depois reafirmei... Então, portanto, quem tem que corrigi-lo sou eu dessa vez, certo? Tem razão, Vera, então, tá. Você tem razão. Mas nós estávamos ali já com uma pesquisa indicando que naquele momento Geraldo Alckmin não tinha nenhuma condição de vitória. O fato de ser solidário eu vejo de uma forma positiva. Mas eu nem fiz a pergunta ainda. Posso? Pois não. Desculpa, então tá bom. Por favor. Não, a minha pergunta era: há espaço no PSDB para o senhor e o Geraldo Alckmin coexistirem? E o senhor defende que ele se mantenha na presidência do partido? Vera, primeiro, claro que há espaço. Nem sou eu quem define isso, mas da minha parte, sem dúvida nenhuma. Geraldo Alckmin, volto a repetir, é um homem de respeito, um homem com uma trajetória limpa de vida pública. Aliás, toda a sua existência foi na área pública e feita de uma maneira muito correta, desde prefeito, deputado estadual, deputado federal, depois governador, vice-governador, governador do estado. Nenhuma restrição, nenhuma parte a fazer. Há uma trajetória competente e séria. Do ponto de vista da Executiva Nacional, vamos esperar que haja uma convocação. Eu suponho que vá haver. Nós temos que ter uma correlação nova de forças. Vera, você também é uma boa analista política. Nós tivemos aí uma situação muito diferenciada para o PSDB nestas eleições. Entendo que os eleitos, governadores que foram eleitos, e eu destaco em especial aqui o Eduardo Leite, lá no Rio Grande do Sul, com quem falei também nessa madrugada, e os deputados federais, que verdadeiros heróis, que conseguiram sobreviver a esse tsunami, que igualmente foram eleitos, e os senadores, entre os quais eu destaco aqui a Mara Gabrilli, é muito natural que devam ter espaço na Executiva Nacional. Há uma nova correlação de forças. E eu aprendi rapidamente, embora seja novo na política, Vera, Vila e Thiago, que na política faz diferença quem tem voto. E, nesse momento, os que foram eleitos têm voto. Eles precisarão ser ouvidos, naturalmente. O governador, nossa entrevista já vai chegando ao fim. Sei que o senhor tem outros compromissos, mas é uma pergunta que talvez não interesse a maioria da população, mas pelo menos aguça a curiosidade de alguém que cobriu o Palácio Bandeirantes por 10 anos aqui pela Jovem Pan. O senhor vai morar no Palácio ou nem pensou sobre isso ainda? Não, já pensei, não vou morar no Palácio, vou morar na minha residência, eu tenho casa, felizmente uma casa que eu comprei, paguei com o meu dinheiro, viu, Lula? Com o meu dinheiro, vou residir na minha casa. O Palácio ficará lá para atender a parte administrativa, enfim, eventos que sejam de ordem do Estado, mas vou residir na minha casa. Eu aproveito para dizer também, Thiago, a você, Vila, Vera e os ouvintes da Rádio Jovem Pan, os 2 outros palácios do governo, o Palácio de Verão, imagine que só existe Palácio de Verão, no Horto Florestal aqui, será um centro cultural voltado para a área de meio ambiente, para eventos, será concedido ao setor privado para que não tenha custo e possa atender a população no plano cultural e no plano ambiental. O Palácio de Verão que fica aqui no Parque Florestal, em São Paulo. E o Palácio de Inverno também, em Campos do Jordão, deixará de ser palácio para atender férias de governador.
vai atender a população, igualmente como um centro cultural de eventos, até para gerar oportunidades para Campos do Jordão, e emprego, gerando renda e gerando fatores culturais bons e positivos. O palácio lá também será concedido para exploração privada e passará a ser um espaço público de uso da população. Governador eleito de São Paulo, João Dória, mais uma vez, muito obrigado pela atenção, pela gentileza, parabéns mais uma vez pela eleição e até a próxima. Tiago, muito obrigado a você. Vera Magalhães, muito obrigado. Parabéns a vocês, aliás, Vila, pela cobertura ontem, acompanhei pela Jovem Pan. Também sei que essa noite, pelo menos, vocês dormiram muito pouco. Um abraço a todos que participaram dessa ampla cobertura da PAN ao longo do dia, da noite e até da madrugada de ontem. Um bom dia também a todos os ouvintes que nos acompanham. Vamos ajudar a pacificar o Brasil e a criar mais uma vez esperança aos brasileiros de São Paulo e do Brasil. Esta meia hora do Jornal da Manhã é um oferecimento de Cimento CSN, o cimento do saco roxo. Mais que forte, é fortaço. 7h53. Repita. 7h53.